Olá, o meu nome é Luís Janeiro, gosto de ciclismo, de bicicletas, penso a sustentabilidade e o ambiente. Em conjunto com outras pessoas com a mesma paixão, decidimos lançar o canal Inside, para partilharmos factos, experiências e prazeres com a comunidade de grande expansão dos utilizadores de bicicleta. Uma das rúbricas do canal, a primeira que vamos lançar, é as Histórias e Glórias. Queremos recordar ciclistas, campeões e outros, factos passados, memórias relevantes. Tenho comigo o Américo Silva, foi ciclista profissional com carreira internacional vários anos, participou em grandes voltas de 3 semanas, foi diretor desportivo e selecionador nacional. Boas, Américo. Olá, boa tarde, Luís. Eu hoje proponho falarmos do Laurent Fignon, um grande campeão, mas que eu acho que tem sido pouco falado. O Laurent Fignon foi um ciclista que apareceu na década dos anos 80, no final da carreira de um grande ídolo do ciclismo francês, que foi o Bernard Hinault. O ciclismo, até à Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial, foi sempre vindo de pessoas do campo, do trabalho duro. E, no caso deste Laurent Fignon, acontece de uma forma totalmente diferente. É um ciclista já estudioso, meio catedrático, de Paris. Um intelectual, não é? Um intelectual. E também tinha uma imagem, não é? Com óculos. Precisamente, inclusive a imagem que ele tinha dava essa imagem de catedrático, inclusive ao ponto do alcunharem do professor. Passou relativamente muito cedo a profissional, em 82, consegue vencer a sua primeira volta à França em 83, ou seja, logo no segundo ano como profissional, dentro de uma superestrutura que era a equipa Renault, na altura, que podemos comparar neste momento à equipa da Sky, e na falta do grande líder por lesão, que era o Bernard Hinault, que tinha estado numa volta à Espanha meses antes e que a tinha vencido, mas devido a uma lesão não esteve no Tour, e indiretamente o Laurent Fignon acabou por ter que assumir a liderança da equipa e acaba por conseguir vencê-lo. Ahí tenemos a Fignon en su primer tour. Notou-se, logicamente, que era um ciclista dotado para grandes corridas por etapas. Não só propriamente nesse Tour, mas pelo trabalho que tinha feito nas duas grandes competições que tinha feito anteriormente ao trabalho de outro líder. No Tour de 84, então vai ao Tour, inclusivamente tendo como adversário o seu antigo líder, que era o Bernard Hinault, agora noutra equipa. E em confronto direto ganhou com a maior das supremacias. Inclusive ganha contra o relógio, mas também ganha na alta montanha, salvo erro, uma das chegadas era a La Plagne. Mais ainda, em 84 ele não só vence o Tour, como já tinha ido à volta à Itália. Não vence a volta à Itália, segundo a perspectiva dele, e inclusive também do seu diretor desportivo, porque houve ali um teórico complô de forma a que ele não conseguisse Foi uma grande polémica, vencer, em termos do que era o material na altura, bicicletas mais sofisticadas, menos sofisticadas. O duelo, nessa volta à Itália em concreto, era com outro grande monstro do ciclismo italiano, o Francesco Moser. Sim, o Francesco Moser, que por curiosidade era um ciclista que tinha vencido grandes competições, campeonatos do mundo, corridas de um dia, e inclusivamente vinha de bater um recorde da hora, mas nunca tinha vencido uma volta à Itália. Estava a chegar ao final da carreira, era de outra geração, comparado com o Fignon. E nunca tinha vencido uma volta à Itália. E aquela foi a grande oportunidade que ele teve, inclusivamente beneficiando da tal tecnologia avançada que ele tinha. O Laurent Fignon, por exemplo, não tinha, desde uma bicicleta de contrarrelógio, que na altura chamávamos as ditas cabras, à roda lenticular. Só em termos de roda lenticular havia uma avaliação que dava uma vantagem entre quem tinha roda lenticular e quem não tinha de 3 segundos ao quilómetro.
E foi a partir de um pouco disso também que, depois com o tempo, se foi alterando a regulamentação em termos da UCI, de forma a uniformizar tudo o que era a estrutura da bicicleta e tudo mais para os contrarrelógios, para não haver estas discrepâncias em termos de rendimento e onde o vencedor acabasse por ser aquele que mais capacidade física tinha e não aquele que usufruía de melhor material ou que tivesse uma tecnologia mais avançada. Houve ali uma série de circunstâncias que ele pessoalmente se sentiu traído e que, em circunstâncias normais, tinha vencido essa volta à Itália. Isso, logo aí, para ele, foi uma mágoa muito grande, porque uma volta à Itália é sempre uma volta à Itália, inclusive, ainda hoje, quase para toda a gente, a segunda maior corrida do mundo depois da volta à França. Como é que tu vês o lado emocional do Laurent Fignon? Era um ciclista mais de laboratório, tipo Froome, ou mais emocional, como o Merckx ou o Pantani? O Fignon era mais do lado emocional, inclusivamente porque a cultura, e eu acho que isso vem um pouco de cultura, a cultura daqueles anos era essa, ou seja, o Merckx ganhava porque era o mais forte, porque atacava, o Hinault fazia a mesma coisa e o Fignon, de uma certa forma, quando se viu com essa capacidade e com essa autoconfiança de ganhar grandes voltas, também se tornou um ciclista irreverente e atacante, que nunca se rendeu perante... Era um ciclismo menos tático, não é? Nos anos 80. Completamente. A forma de correr era uma forma de correr totalmente diferente. Os líderes assumiam-se muito mais cedo, atacavam muito mais cedo. Hoje em dia atacavam ali dentro dos últimos 5 km, 4, 3, 2, 1. Nesses anos podiam arrancar a 20 km, ou 30, ou 40, segundo as sensações que tinham e a visão própria que tinham. Logicamente que havia o diretor desportivo, mas depois um ciclista que chegava ao gabarito de ser um líder de um grande tour tinha uma autonomia muito grande em termos de decisão, de estratégia. Mas não teve uma carreira regular, não é? O Fignon não teve uma carreira regular. O que é que achas que... Os ciclistas franceses tinham alguns problemas de lesões em termos de tendões e de joelhos naqueles anos. Já o Bernard Hinault o tinha tido nesse tal ano de 83 e o Fignon, a posteriori, volta a ter o mesmo problema. E a partir dali entrou naqueles anos de 85, 86, 87 por aí fora, um pouco no marasmo, ou seja, ia ganhando pontualmente etapas aqui e ali, uma corrida ou outra, mas nunca com aquela dimensão, nem com aquela pujança que ele tinha vencido, principalmente o Tour de 84. Ele depois, já em 88, consegue vencer uma Milan-San Remo. Ele que até ali nunca tinha vencido uma clássica, em 88 acaba por surpreender toda a gente a vencer uma clássica e para mais uma Milan-San Remo. Um ciclista com a categoria dele, muito embora já não vencesse grandes voltas nem fazendo pódios, era mais ou menos normal e natural que vencesse uma clássica, porque a qualidade estava lá. Mas a realidade é que ele em 89 vai novamente à Milan-San Remo e aí, sem ser à surpresa, volta a vencer outra Milan-San Remo, ou seja, 2 Milan-San Remos em 2 anos consecutivos. Chance, it's paid off for him. You see Masson coming around the corner in the background. Fignon looks around, he knows he has it won, raises his arms. Fignon just several seconds ahead of Masson, but he's delighted. Look at that. Poucos meses depois, vai à Volta à Itália e aí sim que vence a Volta à Itália. Finalmente, vários anos depois do duelo com Mozart. Acabou por reivindicar aquilo que ele achava que era dele por direito de vencer uma Volta à Itália. E eu acho que estes resultados de Milão-São Remo e Volta à Itália acabaram por lhe dar uma injeção de moral que ele vai ao Tour e volta então em 89 a disputar uma Volta à França. Não a ganhou, mas esteve até ao último dia a discutir a Volta à França. Com o Greg LeMond, que em termos normais poderia ter vencido, mas perdeu no último contrarrelógio. Perdeu no último contrarrelógio por um problema que teve de uma queda que o impossibilitou de discutir esse último contrarrelógio e que, segundo ele também próprio, tinha vencido essa Volta à França sem desprestígio, logicamente, para o Greg LeMond. Novamente, a tecnologia aí teve um papel bastante importante,
porque o Greg LeMond apareceu com estes guiadores na altura que era revolucionário, que era aquele guiador de triatleta e que, na realidade, tinha algum ganho, tanto que ainda hoje em dia se utiliza. E por curiosidade, ele a partir daí começa a ser recordado pelo ciclista que perdeu uma volta à França pela vantagem mínima, ou pela desvantagem mínima, que era 8 segundos. E nunca ninguém falou de todas as vitórias que ele tinha tido. As 2 Milão-São Remos, a volta à Itália, os 2 Tours de França. E isso, logicamente, para um atleta do gabarito dele, que não haja dúvida que possivelmente para mim e possivelmente para muitas outras pessoas, poderá ter sido o 3º melhor ciclista da história do ciclismo francês. Depois do Anquetil e do Hinault, de facto, o Laurent Fignon foi provavelmente o 3º melhor palmarés do ciclismo francês e desde ele até hoje, enfim, com o devido respeito dos atletas franceses que têm passado, ninguém chegou ao nível é talvez o último grande... Quer dizer, houve ciclistas bastante famosos franceses como o Jalabert, enfim, mas na verdade nenhum deles conseguiu... Sim, Jalabert, Virenque, muito populares, mas na verdade nenhum deles chegou... Talvez por essa conexão à derrota dele nessa volta à França, a imagem dele não aparece como aparece em relação a outros ciclistas. Muito bem. Voltaremos então às Histórias e Glórias aqui no canal Inside. Até à próxima.